Obrigado, bom dia a todas e todos. Vou tentar falar com o meu portunhol, meu melhor portunhol. Né? Bom, eu sou consultor na indústria de meios de pagamento, tenho uns 30 anos de mercado. Tá? Fui convidado pela Crosstech, por amigos, para moderar este painel. E realmente a minha missão aqui é ajudar aqui os amigos, os senhores que são experts e representantes de players importantes na indústria cross-border, a entender um pouco o mundo e-commerce, que está muito na moda, a pandemia, etc. e tal, como isso pega em cross-border e como isso pega nas agendas que estão acontecendo no Brasil ultimamente. Vou apresentar, por ordem alfabética, Guilherme Ribeiro, Head of Business Development de Payoneer. Ordem alfabética, Rodolfo Bueno, Head Marketing de MoneyGram. E Rodrigo Xavier, CEO de Visión Cambio. Guilherme, Rodolfo, Rodrigo, por favor, se podem fazer o favor de se apresentar brevemente e com o painel. Começo eu? Por favor. Perfeito. Bom, obrigado. Primeiramente, agradecer ao time da Crosstech pela oportunidade, pelo convite. O Daniel, não sei onde é que ele está, mas também é sempre bom conhecê-lo, conhecer o resto do pessoal. Ele diz que eu não pago almoços, mas não é verdade. Bom, sou o Guilherme, Head de Business Development da Payoneer aqui no Brasil. A empresa vem investindo no mercado da América Latina, né, devido a algumas razões que a gente vai conversar aqui. Então, passo a bola aqui para os nossos colegas se apresentarem também. Bom, obrigado, Daniel, mais uma vez, aí, todo o time da Crosstech pelo convite. Né? Eu sou o Rodrigo, sou CEO da Visión. Né? A gente é uma das corretoras mais tradicionais do mercado de câmbio hoje. Né? Fomos uma das primeiras corretoras que integramos a Abracan, então a gente está mais de 20 anos no mercado. A gente era uma corretora muito tradicional no mercado e nos últimos 3 anos a gente veio passando por uma baita revolução digital. Né? É um negócio de 20 anos que veio para o digital, se atualizou e está conseguindo competir de igual para igual com os grandes bancos de câmbio que estão arrebentando aí com as parcerias, com os pagamentos transfronteiriços no e-commerce também. Então, acho que é um pouco isso. Maravilha. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo Bueno, eu sou Head de Marketing e E-Commerce da MoneyGram, eu cubro a região das Américas. A MoneyGram é um legacy player, ela já existe há mais de 80 anos, então ela tem bastante pontos físicos, mas nos últimos 2, 3 anos ela vem passando por um forte processo de transformação digital. Então a ideia hoje é contribuir aqui com esse painel e passar para vocês um pouco do aprendizado que eu tive nesses últimos 2 anos atuando nos Estados Unidos e no Canadá. Perfeito. Bom, muito obrigado, gente. Bom, vamos começar a conversar um pouco sobre com alguma provocação. Estamos falando. E-commerce, se fala muito de e-commerce, como tem crescido no Brasil, realmente. E vimos os números, ano passado fechou com 161 bilhões de reais de e-commerce, 27% de crescimento. Fantástico. Mas no painel anterior nós estávamos falando do Jim, né? Que ele falava que nos Estados Unidos 50% das pessoas utilizam caixa ainda. E o e-commerce nos Estados Unidos movimenta $1 trilhão por ano. Então, como podemos fazer aqui no Brasil para que a agenda BC-Hash, toda a parte nova de desregulação de câmbio, ajude ao e-commerce a crescer mais? E como cada um de vocês está enxergando isso para transformar o Brasil no mercado de e-commerce do tamanho que deve ser? Por favor. Rodolfo. Maravilha. Vou começar contribuindo com alguns números, dados de mercado. Estava olhando um pouco, o Gonzalo já passou para a gente um pouco dos números do e-commerce, crescimento mais ou menos de 27% no Brasil. Quando a gente fala de digital cross payments, né, pagamentos digitais internacionais, essa quantia está em torno de $290 bilhões globalmente, e ele é esperado para crescer para $480 bilhões até 2025. Então, sim, existe uma grande perspectiva para esse mercado,
Quando a gente olha para o mercado brasileiro, o mercado de e-commerce cresceu mais ou menos 20% aqui no Brasil e o mercado global está crescendo mais ou menos 12%. Eu acho que esse é um processo de amadurecimento natural, né? Se você pegar países como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem mais ou menos 200 milhões de usuários de e-commerce. Esse número é mais ou menos o total de número de usuários na América Latina. Então, só agora passando para essa parte da pergunta e sendo mais específico, direto ao ponto, eu acredito que alguns fatores vêm contribuindo bastante para a consolidação desse mercado no Brasil. Então, um deles são a diversificação dos meios de pagamento digitais e também a questão de mais acesso à internet, mais acesso a pessoas tendo mobile, né, telefone celular, para facilitar todo tipo de pagamento e recebimento de cross-border. Perfeito, obrigado. Nós estávamos falando também da questão de agenda, da agenda inclusiva, da agenda de flexibilização do Banco Central e como isso está ajudando aos players locais e internacionais a trabalhar melhor com meios digitais. Aí eu queria entender um pouco um player local, como Visão Câmbio, como estava enxergando isso, como essa flexibilização trazia negócios para os players locais. Rodrigo, por favor. Cara, do nosso ponto de vista, né, essa abertura que o Banco Central está fazendo é sensacional, né? É muito revolucionária para o nosso mercado de câmbio, que é muito tradicional, né? Finalmente veio uma regulação nova que mexeu um pouco as coisas e colocou o nosso mercado no cenário de atenção, né? Mas ainda faltam muitos players brasileiros que têm muito know-how e muita experiência com a parte de tecnologia para conseguir comportar esses novos players que estão entrando, que não vão precisar ainda dessa ponta de FX que não está tão azeitada, né? Então, eu acho que quem conseguir desvendar como integrar de uma maneira ágil e transparente, com custo competitivo, vai estar muito bem com esses novos entrantes. Perfeito, obrigado. E, bom, dentro dessa flexibilização, dessa inclusão, vêm os desafios da globalização, os desafios de KYC, que nós víamos no painel anterior, os desafios de como fazer as coisas de uma forma global e segura. E Payoneer é um player super importante, global, com 16 anos de história, né? Guilherme, se nos pode contar um pouco como vocês enxergam essa parte de globalização com segurança, etc. Claro. Não, totalmente. Só gostaria também de voltar um ponto anterior, da pergunta anterior. Eu acho que são várias questões que têm que ser analisadas, falando de Brasil e de e-commerce transfronteiriço. Acho que, analisando o mercado interno, nós temos um potencial gigante, né? Toda vez que a gente fala de Brasil, as empresas acabam planejando muito o Brasil mesmo e não olham para fora. Mas, enfim, acho que o Banco Central tem feito um grande serviço mesmo à sociedade, né, à economia, em termos da agenda, né, #BC, em possibilitar essa revolução tecnológica, começando, né, pelo Pix. Agora vai vir também o Real Digital, né, a versão cripto do Real. Então, analisando todo esse cenário local que está se fazendo possível no Brasil e que já é realidade, e que a partir de ano que vem, com essa nova regulação que vai entrar, que já foi, né, já está regulamentada, mas agora precisa ser colocada em prática pelo Banco Central, eu acho que isso cria novos ecossistemas onde a gente pode sim almejar aí talvez um mercado de 1 trilhão como nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que as bases e os fundamentos estão sendo muito bem planejados e muito bem colocados, tanto pelo ponto de vista local quanto pelo ponto de vista do Brasil internacionalmente falando, e o Brasil se posicionando como um grande player global. Tanto é que, eu acho que eu sou um fruto disso, né? Eu, como Head de Business Development da Payoneer, uma empresa global que abriu capital, e a gente tem analisado bastante todos os países da América Latina, eu aqui especificamente no Brasil, e todo esse cenário que acabei de comentar, não tem como você ignorar isso, né? Como uma empresa global,
e os números falam por si só também, né? A economia brasileira, nosso mercado potencial consumidor. E quando você fala de cross-border, né? Mercado transfronteiriço, você também tem que olhar as duas questões, inbound e outbound. Porque quando você analisa o inbound, ele já é extremamente gigantesco no Brasil. Quando eu falo inbound, é importação mesmo de produtos, né, cross-border para o Brasil. Esses números são gigantescos, tanto é que players locais se juntaram, estão fazendo um motim, tentando chegar ao Congresso para mudar a legislação novamente, mas, enfim, o que é um pouco estranho quando você defende, na verdade, uma liberação econômica como é atualmente. Então, eu acho que, de fato, isso ou seja, esses fatos, por si só, não podem ser ignorados, e a empresa como a Payoneer está investindo aqui no mercado brasileiro, olhando com bastante cuidado, porque esses números, com certeza, ainda são muito preliminares. E falando de outbound, até semana passada, também estava 2 semanas, estava num outro evento aqui em São Paulo, foi bem interessante também, onde as empresas estão se adaptando para o e-commerce cross-border de saída do Brasil, onde está se criando agora, devido a essa nova legislação, devido a toda essa questão tecnológica, onde as fronteiras são reduzidas, literalmente. Então, chega a hora onde é a vez do exportador brasileiro tomar o seu lugar, globalmente falando, né, aproveitar a desvalorização do real também, para poder fazer a venda de produtos de qualidade nos Estados Unidos, na Europa, ou até mesmo na China, por que não? Então, assim, a gente está analisando que esse cenário está começando no Brasil e as empresas brasileiras estão se preparando para essa nova fase, digamos, né? Bom, acabei não falando da segunda pergunta. Bom, eu acho que essa questão de KYC, compliance, eu acho que é vital cada vez mais, como também comentei no painel anterior. E vejo o Brasil também muito à frente dessa questão. Nossa regulação evoluiu muito com o LGPD também, com toda uma questão tecnológica, através do PIX. O PIX, por exemplo, está fazendo com que empresas obrigatoriamente evoluam essa questão de segurança de dados, de conhecimento de seus clientes, porque, infelizmente, a outra parte, né, a parte de crimes, ela também evolui. Então, assim, não tem como ignorar essa questão. Eu acho que a legislação brasileira está evoluindo bastante nesse sentido também. Perfeito, obrigado. E bom, não, perfeito. Então, estamos vendo uma flexibilização, uma inclusão, tá? E ao mesmo tempo isso, e inbound e outbound Brasil, tá? E o que estávamos falando um pouco antes, lá antes de começar o painel, isso traz associado uma necessidade de velocidade, tá? Uma necessidade de transações imediatas, de imediatismo, de velocidade, de derrubar barreiras, tá? E bom, Rodrigo, como você vê a questão de esse imediatismo, como se estão posicionando players, como você bem falava, um segmento muito legacy, tá? Como você vê essa adaptação para coisas que têm que ser instantâneas e imediatas? Eu acho que o Pix foi uma revolução para a gente aqui no Brasil, né, e para o mundo inteiro. Foi um case de sucesso fenomenal do Bacen, né? Toda vez que encontro a Kelly lá na Bracan, sempre parabenizo, porque foi um trabalho. Pô, a gente conseguiu colocar no mapa o vendedor de picolé que vende picolé na praia e que não tinha uma maquininha de cartão de crédito, né? Então a gente conseguiu alcançar onde a maioria não chega, né? E é uma demanda muito forte também de empresas do exterior que querem vir fazer negócio para o Brasil, esse pagamento 24/7 e instantâneo, né? O Pix, quem não tem Pix hoje está morto, né? Digamos bem em português claro, né? E também a gente tem no cenário as criptos, né? A gente não pode ignorar. Acho que vai ser um fator que vai ficar tão grande, tão relevante para os players de pagamento e de e-commerce em específico, que o Banco Central, o Senado ontem, né, já deu um primeiro passo, mas acho que vai cair no colo do Banco Central para efetivamente regular
como vai funcionar todo esse cenário cripto no Brasil, que vai ser um baita desafio, né? Principalmente no lado de KYC, de compliance, né? Que, como no mercado de câmbio, muitos players de cripto vieram fazendo sujeira e mancharam a imagem do mercado, né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de reconstrução e para limpar a imagem mesmo do mercado e conseguir tirar bons frutos dessa nova tecnologia, né? Para que não surja mais farol de Bitcoin e essas coisas, né? Exato. Por exemplo. Uma quadra XCX lá, igual surgiu no Canadá, o cara sumiu com $200 milhões, ninguém sabe, né? Exato, eu estava até comentando contigo hoje que exato. Você não tem segurança, você não tem um safe haven de cripto, pelo menos no Brasil, né? Então, tem aplicativo de exchange de cripto no celular, não consigo ter um patrimônio um pouco maior ali à disposição, porque eu não sei se amanhã eu vou abrir o aplicativo e o dinheiro vai estar lá, né? Imagina fazer pagamentos transfronteiriços, comprar na China, com cripto dentro dessa insegurança, não? E bom, dentro disso que estávamos falando de instantaneidade, de Pix, de cripto, etc. MoneyGram, Rodolfo, como vocês veem? Vocês são um player global? Como vocês vão ajudar para que o brasileiro compre com uma cripto ou pague com um Pix na Singapura? Como vão fazer vocês? Não, essa é uma ótima pergunta. Essas novas modalidades de pagamento instantâneas, como o Pix, ou mesmo usando tecnologia blockchain ou criptomoeda, são modalidades disruptivas, a gente tem que amadurecer muito nisso, mas a gente já tem teste em outros mercados, onde você pode comprar ou vender cripto junto com alguns parceiros que nós temos, o caso da Stellar Foundation ou o mesmo caso da CoinMe. No nosso caso, da MoneyGram, a gente tem uma parceria agora com a Techstars, também está atribuída com a Stellar Foundation, que está querendo atrair talentos. Teoricamente, é uma plataforma de aceleração para buscar novos talentos e novas soluções no mercado de blockchain e criptomoeda. Então, definitivamente, essas novas modalidades de pagamento, elas criam essa necessidade instantânea de velocidade de informação muito rápida, mas, ao mesmo tempo, elas vão reajustar o mercado na questão de margens e custos, porque é uma coisa completamente nova e diferente. Então, a gente ainda está amadurecendo muito nisso. Vamos começar a ter uma guerra das novas modalidades com os incumbentes de sempre. Por exemplo, na América Latina, ultimamente têm aparecido notícias nos quais reconhecidas associações de marcas internacionais de pagamento estão promovendo movimentos contra facilitadores de pagamento, etc. e tal, para ter essa guerra, não? Como vocês veem essa concorrência? Ou seja... Deixa eu levantar a bola e aí depois o pessoal pode complementar, mas é similar com o que aconteceu com Uber, Netflix, sabe? Tipo, é uma mudança natural do consumo do mercado. Se você pegar o caso, como por exemplo na Argentina, onde estavam com inflação muito alta, muitas pessoas utilizaram de criptomoedas para ter um ativo mais de segurança, porque a volatilidade do preço estava muito bruta. Então, definitivamente, existem os lobbies, né, dos grandes bancos que querem se proteger e continuar com o formato atual, mas eu acho que o futuro já está aqui, né, o presente, né, a blockchain, toda essa mudança. Então, eu acho que é um processo meio que natural que vai acontecer. Perfeito. Eu acho que só para adicionar isso, acho que falar de pagamentos instantâneos, por exemplo, não tem como não passar por cripto. Cripto nasceu, não é que nasceu, digamos, o valor, né, que se foi dado a cripto no passado era para investimento, assim como também pagamentos remittances, né? E agora acho que nasce todo um novo ecossistema conforme a regulação avança, que, né, conforme a partir de hoje, né, no Brasil, quer dizer, ainda não, mas tem algumas steps aí a serem seguidos, mas provavelmente acredito que vai passar. Então, assim, nasce todo um novo segmento que agora acho que o próximo mercado que cripto vai disruptar é o mercado B2B. Uma vez que você tem a regulação, uma vez que você tem o suporte dos governos dando validade a uma operação cripto, o próximo passo é realmente ter esse mercado de trilhões de dólares também rodando dentro de cripto e aí falando de cross-border, né? Então, de novo, o real digital está chegando aí.
Acho que isso vai possibilitar empresas brasileiras a terem acesso à liquidez, acesso a capital de uma maneira muito mais rápida e muito mais transparente. Então, acho que é toda uma nova revolução que o e-commerce e o mercado B2B, de maneira geral, vão começar a ser disruptados, e acho que as empresas que tiverem já se posicionando para esse novo mercado são as que vão, com certeza, vencer daqui para frente. Perfeito, perfeito, óbvio. Estamos falando de disrupção, de cripto, etc., e como isso vai pegar no B2B, vai pegar no e-commerce. Mas nós, há um ano, tivemos uma disrupção. Já falamos aqui um pouco, eu quero explorar um pouco mais o assunto. São 3 letras, chama Pix. Então, como vocês veem o impacto desse sistema brasileiro instantâneo no ecossistema cross-border? Eu sei que isso aqui não é especificamente de Pix, mas sim estamos falando de e-commerce, pagamentos transfronteiriços. Quando uma modalidade que tem 1 ano de vida no Brasil já tomou por assalto TED, DOC, cartão e vai, como vocês veem essa invasão do Pix no e-commerce e como isso vai pegar para transfronteiriços? Os players internos vão implementar Pix internacional. O que vão fazer? Por favor, vamos começar com o Rodrigo. Eu acho que, cara, mudou muito o jogo, né? Não, é indiscutível. Agora que vai ter o Pix parcelado também, vai mudar mais ainda. E o pessoal lá de fora está descobrindo o Buy Now, Pay Later agora. Né? A gente faz isso aqui há 300 anos. Aqui, né? Inflação dos Estados Unidos. Né? Eu não vivi essa época da inflação de 80% no Brasil, né? Mas já estudei muito sobre. Mas vai revolucionar, já está revolucionando, né? E o modelo brasileiro, como sempre, né? O sistema financeiro nacional brasileiro sempre foi uma referência para o mundo inteiro, né? A gente é muito avançado em termos de tecnologia, de infraestrutura, e nosso Banco Central está muito moderno. Eu gosto de falar que ele está moderninho. E o Campos Neto ele está fazendo um trabalho fenomenal, né? Então, é um pouco disso. Perfeito. Rodolfo, e como você como player vê? Assim, os gringos vão fazer um Pix com ponto US? Como vai ser isso? Para ser bastante honesto, eu vejo com bastante naturalidade. Então, quando você estava fazendo, no meu caso, uma operação de remittance, você pode escolher se você vai pagar com cartão de crédito, de débito, quer fazer uma transação bancária. Basicamente, você vai incluir ali uma nova modalidade de pagamento. Então, acho que é basicamente uma questão de evolução do serviço. É óbvio que você tem que estar atento a toda a formatação do processo de recebimento e entrega do dinheiro, mas isso daí vai estar associado a toda a operação compliance e tudo que é necessário para tornar o produto viável. Então, acho que é natural. Ou seja, só vou provocar um pouco. Vamos supor um marketplace baseado nos Estados Unidos, que é um marketplace onde sellers chineses trabalham. Esses chineses vão ter um Pix de Xi Jinping. Como vai ser essa parte? Ou seja, porque nós aqui estávamos falando que cripto é uma tecnologia, e de fato é uma tecnologia horizontal no mundo, que ela transpassa as fronteiras e os reguladores, até assusta um pouco os reguladores. Em contrapartida, 180 graus para o outro lado, Pix é uma tecnologia central, do Banco Central do Brasil. Sim. Então, como vai ser isso? Esse que é minha provocação. Como vai ser isso? Que o mundo, os brasileiros e outros países, os indianos também, etc., estão correndo para pagamentos instantâneos, dominados pelos bancos centrais, e, ao mesmo tempo, o mundo está arrebentando fronteiras. Como vamos ver isso? O que vamos fazer? Um gateway de Pix para cripto? O que vamos fazer? Eu posso adicionar, que eu acho que esse é basicamente o nosso mercado. Eu acho que tem uma questão soberana do Brasil que eu acho que ele não vai abrir mão, né? Mesmo que a gente esteja falando de pagamentos instantâneos, acho que tem um controle mínimo que tem que ser feito a nível de Brasil.
Então, empresas provavelmente terão sim que aplicar para licença ou né, para poder operar no mercado brasileiro. Apesar de que também vem a nova regulação aí ano que vem, que o Banco Central vai colocar no mercado, que possibilita que empresas do exterior tenham contas no Brasil, mas mesmo assim é um registro que vai ser feito. Então, acho que vai ter esse controle mínimo, mas analisando assim, o lado do consumidor e o lado da empresa vendedora. Para o consumidor, não há dúvida que o Pix é revolucionador, e eu acho que o Banco Central conseguiu o que ele almejava, que era cada vez mais fazer com que isso possibilite que se reduza custos para o consumidor, ou seja, controle de inflação, controle do chamado custo Brasil. Então, acho que isso realmente veio a todo vapor. Hoje, se você escolhe fazer um pagamento por Pix, é realmente bem mais barato do que por cartão de crédito. Então, acho que isso realmente é um benefício para a economia brasileira de maneira geral. E aí, quando você entra na camada cross-border, à medida que também o Banco Central avança nessa questão de fazer o Pix internacional, que é o que está vindo também, aí sim eu acho que os chineses vão ficar bem felizes, sem dúvida alguma, porque eles vão ter acesso ao dinheiro deles, o capital deles, de uma maneira instantânea. Seja esse dinheiro estando num banco no Brasil, seja ele querendo colocar esse dinheiro no banco nos Estados Unidos, que vai poder ser feito de maneira rápida, né? Então, ou seja por Pix internacional, que ainda acho que está sendo estipulado como vai funcionar, seja pelo real digital, que talvez faça parte do Pix internacional. Então, ou seja, através de empresas tendo acesso ao real, né? A maneira que o real se transforma numa moeda conversível, né? Que até então não era. Você tinha que ter CPF, CNPJ no Brasil, enfim. Então, eu acho que isso muda todo o cenário, sem dúvida alguma, no sentido de o mercado brasileiro fazer parte de um mercado global, de fato. Porque antes, eu não sei quem foi que falou ainda há pouco, o Brasil é uma ilha. Realmente, o Brasil era uma ilha. Então, acho que isso está mudando, essa ilha está fazendo pontes, e essas pontes são muito, muito fortes. Assim. Então, acho que realmente o e-commerce cross-border do Brasil, como eu falei anteriormente, e isso está possibilitando também que todo esse cenário de empresas brasileiras saírem do Brasil e irem afora também conquistar o seu mercado. Então, acho que isso vai trazer muita riqueza para o país. Acho que só complementando um pouquinho o que o Guilherme falou, né, eu acho que um grande desafio é a infraestrutura e a tecnologia que a gente vai usar para tudo isso conversar, né? O Real Digital vai rodar numa blockchain da Ethereum, vai rodar numa blockchain da BNB, não sei como vai funcionar a infraestrutura do Pix internacional, né? Então, acho que esse é o grande desafio dos reguladores. Fazer todas essas tecnologias novas que estão surgindo, que eles estão querendo trazer mais segurança jurídica para cada localidade, cada região, se conversar. Definitivamente, e só contribuindo também, eu acho que tem um desafio muito grande para a área de compliance e operação para fazer todo esse trabalho estar bem amarrado, né? E como a gente falou da questão de Know Your Customer, e no caso da China, né, onde você tem muita gente com o mesmo nome, então acho que há um risco por trás, e sim, quem vai ficar de cabelo em pé é o time de compliance, que tem que organizar e deixar isso tudo bem amarrado. Sim, e perfeito. E como o Rodrigo levantava, Rodolfo, a questão de quem vai executar tudo isso. Porque, de novo, eu coloco a dicotomia. Pix é um sistema centralizado. Cripto é um ledger distribuído. Tá? E o e-commerce é um mundo distribuído e transfronteiriço. Tá? Então, minha provocação é como fazer crescer um sistema distribuído aonde se possa confiar na outra parte de maneira natural para poder aumentar o volume e chegar nesse $1 trilhão que queremos para e-commerce no Brasil. Acho que esse é o $1 million question. Porque... Trillion dollar question. Porque que assim, você tem as CBDCs, né? A China está desenvolvendo seu CBDC, a Índia, o Brasil, mas esses CBDCs, como eles vão ser conversíveis, né? Então, assim, acho que é a próxima pergunta aí de como isso vai se conversar, onde você sai desse sistema centralizado e passa para um sistema descentralizado, né?
Algumas empresas estão atuando nesse ramo, justamente para poder fazer, né, como se fosse uma exchange de CBDCs. Então, acho que ainda é realmente um mercado muito novo que, tecnologicamente falando, algumas empresas estão, sim, já olhando para isso. Agora, sim, se essas empresas que estão olhando para isso vão ser reguladas, também, aí já não, é um outro... Quem vai regular essas empresas, né? Então, eu acho que vai ser interesting times ahead, basicamente. Né? Exatamente. Perfeito. Ótimo. E isso, como pega a um player local? Como vocês veem? Como vocês entendem? Pergunto, vocês serão um player local, como Visão Câmbio? Se enxerga como o pé local, enabler local de toda essa tecnologia global? Como vocês pensam? Cara, eu acho que, né, a gente está preparado para fazer acontecer, só que a gente está esperando o regulador tomar uma posição, né, entender como vai funcionar isso, qual vai ser a responsabilidade de compliance. E aí, voltando um pouco mais para o e-commerce, né, a maior dor é o know your client, né, ainda é a maior dor, por incrível que pareça, né, você atestar que o seller que está lá na China é aquele cara mesmo e não é um fraudador, né. Essa tecnologia, aí passando um pouco mais para blockchain, vai ajudar muito a gente a ter meios de como verificar isso de uma maneira mais rápida, mais ágil e mais barata também, né? Rodolfo, vocês, só terminando e voltando um pouco no tema, como fazemos para verificar a identidade de um chinês, que são 1.400, 1.500 milhões de pessoas, que se chamam todos iguais, pelo menos para nós, que somos ignorantes disso, eu sou ignorante disso, como que a gente faz para poder fazer a transação Pix internacional, ou quizá através de uma blockchain, pagar instantâneo? Estávamos falando que estamos com problemas hoje no Brasil de crimes, tá? Então se travou um pouco os pagamentos instantâneos. Imaginemos isso proceder de Xangai. Como fazemos isso? Essa é uma ótima pergunta, é um grande desafio. Acho que hoje já há o desafio, né, mesmo sem o Pix ou outro meio de pagamento, de você entender quem que é o seu cliente na China e se realmente está dando match, né, com quem está enviando e quem está recebendo. Eu acho que esse definitivamente é um desafio para o time de compliance, que nem eu disse, mas você me perguntasse, olha, como é que vocês começariam? Basicamente, eu iria fazer um trabalho focado nos meus clientes existentes, que eu já sei quem são, quem envia, quem recebe. E aí, a partir que a gente vai entendendo e amadurecendo esse formato de processo de pagamento, a gente pode expandir para não clientes. Mas, definitivamente, quando você começa a pensar na velocidade da transação e no que pode implicar caso aquela pessoa que deveria receber dinheiro não é aquela pessoa, é uma fraude, como é que esse dinheiro vai ser devolvido ou o que vai acontecer com esse dinheiro, acho que ainda é um desafio muito grande na minha perspectiva. Perfeito. Bom, como vemos, temos bastantes desafios, que as tecnologias estão chegando e a regulação precisa estar a par para funcionar. Muito bom, perfeito. Bom, como palavras finais dentro deste painel, ou seja, a gente passou pela questão de flexibilização, como a agenda do Banco Central promoveu a inclusão, está promovendo a inclusão em payments dentro do Brasil, como isso está pegando, como o e-commerce está crescendo, como players, tá, tanto globais quanto locais, estão se posicionando. Tá? Eu gostaria de umas palavras finais, tá, de cada um de vocês, dos próximos 5 ou 10 anos. Eu sei que falamos muito de futuro, mas agora vamos pensar um pouco em o futuro mais trazido para 2023, 2024, 2025. Temos eleições este ano, temos todos os desafios de estrutura. Umas palavras finais de cada um nesse painel. Tudo bem? Guilherme. Obrigado. Eu acho que, assim, você falou de eleições, né? O que eu acho interessante, falando de Brasil especificamente, é que acho que nosso país tem uma força assim que ela fala por si só, né? E
às vezes a política ela acaba nem interferindo tanto, porque essa necessidade, o brasileiro por si só, ele é muito, sempre quer novidade, ele é muito adepto à tecnologia, né? Por exemplo, quando surgiu o WhatsApp, hoje o WhatsApp é 100% de penetração nos telefones brasileiros, né? E eles tentaram fazer todo o leverage disso de outras maneiras, talvez não tiveram tanto sucesso, mas enfim. Então, assim, eu acho que é um momento único que vivemos no nosso país. Eu acho que a regulação fez seu trabalho e continua evoluindo. E quando eu falo disso, eu digo que, apesar de questões políticas que o Brasil passa, que às vezes podem não ser tão boas, mas acho que existe sim uma camada ali dentro que continua perseverando, que continua fazendo com que o país evolua. E eu acho que a gente está vivendo os frutos disso, né? A gente está vivendo os frutos seja uma provocação que veio de fora, seja uma provocação que veio de dentro, ou juntando as duas coisas, mas eu acho que o resultado está aí, né? O país está, sim, na vanguarda tecnológica em comparação com muitos outros. Eu acho que eu diria até à frente dos Estados Unidos em questões, inaptidões tecnológicas, tanto da questão do conhecimento do consumidor, quanto com relação às startups, quanto aos CEOs das startups, que estão trabalhando para revolucionar o mercado cada vez mais. Então, eu realmente acho que, como eu falei antes, eu sou um fruto de uma empresa que está olhando para esse mercado, porque eu realmente acredito muito no que a gente está plantando. A gente, o ecossistema de maneira geral brasileiro, seja de e-commerce, seja de meio de pagamentos, ou todo o formato que isso acarreta. Então, eu acho que a gente vai, sim, esse mercado de e-commerce especificamente, como a gente falou, né, acho que um terço, um quinto dos Estados Unidos ainda, mas eu acho que a maneira que isso tudo evolui, que isso gera cada vez mais riqueza, acaba se gerando uma bola de neve e não só o e-commerce, como outros mercados digitais do Brasil também, então vão passar por essa transformação e vão evoluir a cada dia. Vamos conquistar o mundo, basicamente. Os chineses vão ter medo dos payments brasileiros. Rodrigo, por favor. Do ponto de vista local, né, a gente vai ter um desafio agora de recepcionar esses novos entrantes que o Banco Central está liberando, e aí eles vão sentir o peso regulatório, que é ter um Banco Central como papai, né? Sendo bem claro. O Nubank foi um dos que acabou sentindo agora, né? E esse é o desafio, né, das próprias corretoras, né? O mercado de corretora de câmbio no Brasil ainda é muito conservador. Falta muita tecnologia no nosso mercado, né? E quem não se adaptar e quem não evoluir vai morrer. É simples, né? É matemática básica. Porque vão vir novos entrantes, IPs com uma tecnologia em blockchain, Pix, fazendo o negócio acontecer, arrebentar, e cada dia mais a gente vai cair em menos desuso papel moeda, né? Então vai ser super digital, super rápido, um negócio super barato. Se você não estiver competitivo nesse mercado novo que está surgindo, que o Banco Central está chancelando e está vendo com bons olhos, você não vai existir daqui a alguns anos, né? Ou você vai ser incorporado, ou você vai ser liquidado, né? E o nosso desafio como corretora hoje é justamente ser um hub para esses novos entrantes, né? Quem não quer ter o peso regulatório de ter um banco central e uma licença de câmbio e arcar com todos os requisitos, né, de ser uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, a gente está disposto a fazer as parcerias para fazer acontecer e ser o principal parceiro liquidador aqui no Brasil, um porto seguro mesmo, né? Ótimo. E você levantou uma bola muito boa e eu queria trazer isso para a mesa, que a gente falou sobre o crescimento, a oportunidade de crescimento do e-commerce no Brasil, e a gente falou muito sobre métodos e meios de pagamento, mas eu acho que essa questão relacionada a acesso à conta bancária, isso é um fator chave no Brasil. E isso, por exemplo, o Nubank, que nem você citou agora, definitivamente ele é um player importante, porque como as pessoas iam fazer uma transação de e-commerce, elas não tinham acesso à conta bancária. Se você for analisar por essa perspectiva, você tem a Revolut entrando aqui no Brasil também, né? Que é um player na mesma linha de Nubank. Eles também estão no México. Então, se pegar o caso do México, há 2, 3 anos atrás, 50% da população não tinha conta bancária. Na mesma família era uma conta só e essa pessoa girava o dinheiro de todo mundo.
Então, existe sim essa questão de amadurecimento da população, né, em ter acesso a contas bancárias. Com esse acesso a contas bancárias e com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, por questão do Covid, as pessoas mudaram o comportamento. Então, a pessoa que ia fazer uma transação na lojinha, ela começou a fazer online, porque não dava para ir na lojinha. E então, sim, teve essa expansão, né, de número de pessoas com acesso à conta que podem fazer uma transação de e-commerce, seja para qual finalidade for. Puxando um pouco para o lado de remittance, sim, o e-commerce é muito importante. A gente tem um goal bastante agressivo na MoneyGram para crescer as transações online, mas ainda tem muita gente que recebe dinheiro em cash ou quer fazer o pagamento em cash. Eu fui imigrante, eu morei 2 anos fora do Brasil, eu recebia dinheiro em cash. E aí você tinha que fazer com esse dinheiro? Você ia pagar as coisas em cash, não tinha o que fazer. Eu acho que a evolução natural das coisas é você trabalhar como que num omnichannel approach. Então, a pessoa que vai escolher se ela quer fazer a transação online, a pessoa pode fazer um cash-in em Bitcoin, mandar o dinheiro lá para alguém que vai sacar em cash. Então, você tem que, teoricamente, estar cobrindo todas as vertentes para você poder estar a par, né, da evolução natural das coisas. E aí, só para fechar também, eu acho que no caso da MoneyGram, né, vender o peixe aqui também para o pessoal, a gente tem essa questão de evolução, né, que é o que a gente chama de Money Transfer as a Service. Então, a questão de deixar de fazer só o B2C, né, que é atender o cliente final, que precisa fazer uma remessa internacional, mas você também ter ali as questões relacionadas ao Open Banking, APIs, que você pode dar para um player menor, que não tem a condição de desenvolver um aplicativo ou uma operação, que nem o Rodrigo estava falando, que a gente tem todo o background de compliance, toda a parte regulatória e operacional redondinha fazendo rodar, e eu acho que a gente tem que expandir também para aquisição de parceiros potenciais que podem ajudar no business. Então, acho que para fechar, essas são os meus pontos principais. Perfeito, ótimo. Realmente, visões super complementares, super boas. E de um mundo que está em violenta transformação e crescimento. Eu sou imigrante, sou uruguaio, né? Moro há 16 anos neste país. Eu adoro o Brasil. E eu acredito enormemente nos payments brasileiros. A indústria bancária financeira brasileira é uma das melhores do mundo. Deus me permitiu trabalhar no leste europeu, na Ásia Pacífico, implementei sistemas em Kuwait antes da Guerra do Golfo, saí correndo com CF-16. E realmente a indústria bancária, a indústria financeira brasileira é fantástica. Parabéns a vocês, obrigado por participar do painel. Obrigado a você. E obrigado. Muito sucesso a todos nós. Obrigado.